Graça e paz, irmãos, boa tarde. Vamos para mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos falar sobre a expiação de Cristo. Estamos aí na semana da Páscoa e muita gente ainda não entende, ou não sabe o significado dessa obra na vida de Cristo. E hoje então nós vamos, à luz aqui das Escrituras, explicarmos então um pouco por que Cristo teve que morrer na cruz. Qual o significado então da morte expiatória de Cristo. Nós iremos então ver algumas perguntas que são bem clássicas, né? Bem tradicionais, feitas pelos irmãos, né? Que ainda não têm ainda um entendimento, ainda não sabem explicar, né? Por que Cristo morreu na cruz, né? Quais foram as causas, né? Havia uma outra maneira de Jesus nos salvar, não, sem ser morto na cruz? Então essas perguntas a Bíblia vai nos dar as respostas hoje, na nossa escola bíblica dominical. Então já pegue aí seu caderno, né, fazer suas anotações nas passagens bíblicas, para que você possa ler com calma, ter tudo anotado, tirar aí as suas dúvidas. Vamos orar, falar com o nosso bom Deus, para que Ele nos ilumine aí e nos dê o entendimento da sua palavra. Curve sua cabeça, sua fronte, e vamos falar com o nosso Senhor Jesus. Pai, nós somos gratos a Deus por estarmos reunidos, Senhor, aqui e estudarmos a Tua palavra, Pai. Abra nossas mentes, nosso coração e nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos entender o Teu querer em nossas vidas. Coloca a Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, assim, também poder ser transmissores da Tua mensagem. Nós estamos agradecidos em tudo, no nome de Jesus. Primeira coisa, irmãos, vamos definir o que é expiação. A expiação, irmãos, é a obra de Cristo que Ele realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. E isso então indica, né, um sentido aí mais amplo, que muitas vezes ela é empregada, né, que ela é utilizada, e quando nós usamos e vemos em muitas passagens bíblicas, é que de fato Jesus morreu para pagar os nossos pecados lá na cruz. Mas nós vamos ver aqui hoje nesse estudo que ela tem muito mais benefícios, né, para a nossa vida, por esse sacrifício que Cristo fez por nós, né? Ela tem muitos benefícios salvíficos e hoje nós vamos ver aqui, né? Primeiro, irmãos, a pergunta que muita gente faz e poucos conseguem muitas vezes entender ou achar a resposta: por que que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados? Não havia uma outra maneira, não? Mas nós vamos achar aqui duas respostas que a própria Bíblia nos dá, né? As Escrituras, elas vão nos apontar dois grandes motivos porque Jesus teve que morrer, né, vir a este mundo, né, e morrer pelos nossos pecados, tá?
Uma delas, irmãos, está numa passagem que é a passagem mais conhecida por nós cristãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro motivo, irmãos, o amor de Deus pela sua criação. Então, nós vimos aí que Deus precisava expressar, vamos dizer assim, o seu amor pela criação, dando em troca o seu único filho. Segundo motivo, irmãos, está lá em Romanos 3,25, quando Paulo explica por que e qual a razão que Deus enviou Cristo para ser a propiação. Ou seja, ele precisava de um sacrifício que pagasse aí a ira de Deus, ou seja, que fosse propício, com uma disposição favorável a nós. E aí ele diz lá, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixando impune os pecados anteriores cometidos. Então Deus, o segundo motivo, foi para satisfazer a sua justiça. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, pelo amor de Deus, pela sua criação. Segundo motivo, pela sua justiça. E ainda seguindo no verso 26, ele vai dizer, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3,26. Então, o amor e a justiça de Deus foram as causas pelas quais Deus enviou Jesus Cristo para vir aqui na Terra nos representar diante de Deus e fazer a sua expiação. Então aí, irmãos, tanto o amor como a justiça de Deus foram igualmente importantes para que Cristo cumprisse as exigências específicas e obtivesse aí a nossa salvação, morrendo pelos nossos pecados. Tanto o amor como a justiça de Deus foram igualmente importantes na expiação. Então, irmãos, haveria uma outra maneira de Deus nos salvar? Haveria uma outra maneira além dessa de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar? 2 Pedro 2,4, irmãos, diz que Deus não poupou os anjos quando eles pecaram. Antes, precipitando-os ao inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo final. Então, nós vemos aí que Deus teria, sim, uma outro destino para nós, Ele poderia ser uma escolha perfeita para a sua justiça, deixar a gente nos nossos pecados esperando o dia do julgamento e não escolher ter mandado um salvador aqui para salvar ninguém, Podia fazer a mesma coisa que fez com os anjos, E então a expiação nesse sentido ela não seria necessária, mas Deus em seu amor decidiu salvar-nos. Então
nós vemos aí que a Escritura vai nos dar várias passagens, né, que Jesus foi realmente enviado aqui pelo amor que Deus tem por nós, né? E aí então, essa decisão divina, né, de salvar a humanidade, a expiação se torna aí então absolutamente necessária. Nós vimos lá no Jardim do Éden, né, que Jesus, um pouco antes de ser preso, Mateus 26:39 vai dizer, né, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então aí nós podemos, né, estar convictos de que Jesus, ele sempre orou de acordo com a vontade do Pai e sempre estava em plenitude de fé. Dessa forma, né, Mateus registrou essa oração para nos mostrar que não era possível para Jesus evitar a morte da cruz, né, que estava prestes a vir sobre ele, né? Então, se Jesus estava, né, ali pronto para completar a obra que o Pai havia lhe destinado, e as pessoas então estavam prestes a ser redimidas por Deus, né? E por isso nós temos aí, né, a morte de Jesus na cruz. Então ela era plenamente necessária que ele morresse para nos salvar. Em outras passagens bíblicas, como nós vimos também lá em Romanos 3:26, que Cristo tinha que realmente passar por isso para que a justiça de Deus se manifestasse sobre ele. E ele então passasse a ser justo e justificador de todos aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Hebreus também, irmãos, fala sobre a necessidade desse sacrifício. Hebreus diz assim, ó, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. E ainda, Hebreus 10:4. É impossível que o sangue de touros e bodes removesse pecados, né? Não tinha como o sacrifício animal removesse o pecado do povo. Então, seria necessário um sacrifício superior, né? Então, por isso que somente o sangue de Cristo, ou seja, a sua morte, seria realmente capaz de remover os pecados. Não havia de nenhuma outra maneira, né, de Deus nos salvar, a não ser pela morte de Cristo Jesus em nosso lugar. Não tem como. E aí nós vemos que temos nessa natureza da expiação dois aspectos muito importantes da obra de Cristo. Primeiro, a obediência de Cristo por nós, né, ou seja, Cristo no nosso lugar, obedecendo às exigências da lei e sendo também obediente à vontade de Deus Pai, né, Jesus nos representando. E segundo, o seu sofrimento, né, por nós, né? E por causa dos nossos pecados, ele recebe o castigo e, em consequência, ele morre pelos nossos pecados. E isso nos dá a entender que havia uma ênfase, né, e uma influência bem básica aí nessa obra redentora de Cristo por nós, né? Primeiro, ele sofreu em nosso lugar, recebendo em si a pena que Deus Pai teria aplicado a nós. Então, ou seja, em ambos os casos, Cristo é visto como um alvo, né, objetivo essa expiação de Cristo, né, que tem, primeiro, a influência primária, que está diretamente sobre Deus, e depois a secundária, que se aplica a nós. Então nós podemos aí
definir essa relação entre pai e filho, entre Deus Pai e Deus Filho, para poder assegurar a nossa salvação. Então, por que, irmãos, é tão importante essa obediência de Cristo? Né? Cristo, ele veio, né, irmãos, e tomou o nosso lugar. Né? Então, ele tinha que viver uma vida perfeita, né, de obediência a Deus, e que ele pudesse também, né, obter a justiça por nós. Então ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida. Ele tinha que receber aí os méritos de uma perfeita obediência, né, que contando, né, ao nosso favor. E muitas vezes nós vemos essa obediência aí expressada por Paulo, né, quando ele fala que o alvo do cristão é ser achado em Cristo. E lá em Filipenses 3,9 ele diz: não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então não é só uma neutralidade moral que Paulo quer dizer que nós recebemos de Cristo, ou seja, não é que Cristo limpou a nossa ficha, nós estamos ficha limpa. Não, ela precisa estar no nosso caráter. Essa obediência moral, ela precisa estar inserida no cristão, né? Então, não é só a lei que eu vou ter que cumprir, mas eu vou ter que viver mediante a fé em Cristo Jesus e ter, sim, essa justiça que procede de Deus aplicada na minha vida, no meu dia a dia, nos meus atos, nos meus pensamentos, em todo o meu viver. Paulo ainda faz uma correlação, irmãos, dessa obediência, lá em Romanos 5,19, quando ele diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Então, nós vemos aí que para qualquer efeito de aplicação, nós devemos perguntar a nós mesmos com qual registro vitalício de obediência nós devemos contar no dia que tivemos que nos apresentarmos, né? Tivemos diante de Deus. Nós vamos nos apresentar com o de Cristo ou o nosso. Ao pensarmos aí na vida de Cristo, nós devemos perguntar a nós mesmos: ela foi boa o suficiente para mantermos e merecermos a aprovação de Deus? E se estamos dispostos a contar com o seu registro de obediência para o nosso destino eterno, né? Então, nós vemos aí que Cristo, Ele mesmo se tornou a justiça, e é o exemplo dele que nós devemos seguir, né, os seus passos. E essa é a lição, né, maior aí para a nossa vida, o nosso alvo, né, o nosso exemplo maior. Seguimos os exemplos da obediência da vida de Cristo, né, da qual um dia estaremos diante de Deus, né, e ali nós vamos ver, né, que a vida de Cristo, ela é o exemplo para o cristão aqui na terra. Então, irmãos, Cristo, além de obedecer à lei de uma forma perfeita em toda a sua vida, em nosso favor, Cristo também tomou sobre si os mesmos sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. E se nós formos falarmos de sofrimento na vida de Cristo, é uma lista enorme, né? Ele conheceu, né, e sofreu por nós
em todos os momentos, em todas as fases da sua vida, né? Ele, como filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Nós podemos lembrar que no começo do seu ministério, os líderes os judeus, né, já se opuseram contra ele. Em nosso lugar, como um homem, ele sofreu a dor de perder o seu pai terreno. Ele também sofreu a dor de perder um dos seus melhores amigos, né, Lázaro. Ele ainda, né, teve ali o sofrimento, né, se nós formos falar da morte na cruz, né, e falamos então assim, então foi crucificado, é uma forma muito simples, né, de falar, né, sobre dor, né. A dor da cruz, ela é muito intensa, e se nós formos relatar aqui como é que morre uma pessoa crucificada, é uma dor insuportável, né? Se um médico fosse relatar, então daria aqui todos os detalhes de como fica o corpo da pessoa, né, crucificado. Nós sabemos que, além de todas essas dores, ele sofreu a dor física da morte, ele sofreu a dor de carregar os nossos pecados, ele sofreu a dor do abandono. Quando ele foi preso, todo mundo o abandonou. Ele sofreu a dor de suportar a ira de Deus sobre ele, né? E, só para a gente ter uma ideia, a declaração de Jesus, lembrando lá o Salmo 22 na cruz, foi: Deus meu, por que me desamparaste, né? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então, só por essas palavras de Jesus ali, né, na cruz, né, e vocês já devem ter aí uma noção do quanto ele sofreu, do quanto ele sofreu as dores ou as piores que nenhum de nós passou ainda. Outras reflexões sobre este assunto, irmãos, é que o castigo foi infligido por Deus Pai, tá? Então, quem exigiu que Cristo pagasse a pena pelos nossos pecados? Então, a Bíblia, ela já nos dá a resposta, né? Deus, como Pai, representante dos interesses da Trindade na redenção, né? Foi Deus que exigiu que o pecado fosse pago, né? E entre ali os membros da Trindade, era ele mesmo que tinha esse papel, né, de exigir o pagamento. Lá em 2 Coríntios 5:21, Paulo vai dizer que aquele que não conhece o pecado, isto é, Cristo, ele fez o pecado por nós. Ele se fez, né, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías também diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? Então, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, diz Isaías 53:10, sobre o sofrimento de Cristo. E ainda Romanos 5:8 vai dizer: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse sofrimento de Cristo, que não é um sofrimento eterno, mas um pagamento integral, é um pagamento que cobre todos os nossos pecados.
E ainda, né, falando sobre o sacrifício aí de Jesus, nós vemos que o Novo Testamento vai nos dar o significado lá em 1 Pedro 1, 18 a 19, sobre o sangue de Jesus, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, nós não fomos comprados por ouro nem por prata, meu irmão. Nós fomos comprados pelo sangue precioso do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue que tira todo o pecado do mundo, o sangue de Jesus. E para terminarmos, irmãos, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, descrevendo os diferentes aspectos da expiação da morte de Cristo Jesus. Primeiro, o seu sacrifício, irmãos. Para pagar a pena de morte que merecemos por causa dos nossos pecados, Cristo morreu como um sacrifício por nós. Hebreus 9:26 diz: Ele se manifestou uma vez por nós, para que aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Segundo, apropriação. Para nos livrar da ira de Deus, que nós merecemos, Cristo morreu como propiação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. A reconciliação com Deus. Para vencer a nossa separação de Deus, precisávamos de alguém que proporcionasse a reconciliação e dessa forma nos trouxesse de volta à comunhão com Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo diz: nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E, por último, a redenção. Uma vez que nós, como pecadores, estamos escravizados ao pecado e a Satanás, nós precisávamos de alguém que nos proporcionasse a redenção e, dessa forma, nos redimisse da nossa servidão. Então, Marcos 10, 4 e 5, 10, 45 vai dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo morreu na cruz para, primeiro, nos livrar do castigo da morte pelo pecado. Segundo, nos livrar da ira de Deus contra o pecado. Terceiro, para quebrar a separação entre nós e Deus por causa do pecado. E por quarto, para nos libertar do pecado, do reino de Satanás. São 4 aí motivos, irmãos, que nós temos para glorificar e honrar o nome de Cristo Jesus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, porque se sacrificou em nosso lugar. Esses, então, são os motivos porque Cristo morreu na cruz, irmãos, para dar-nos, primeiro, para não sermos mortos pelo pecado, para nos livrar da ira de Deus, para nos aproximar de Deus e para nos libertar da escravidão, do pecado. Amém? Deus vos abençoe e no próximo EBD, próxima semana, que nós estejamos juntos para aprendermos mais da palavra de Deus. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.